Glória a Deus. Seja bem-vindo, pega comigo a sua Bíblia. E ainda de pé, eu quero nesta noite compartilhar um texto bíblico com você. Vamos até a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 10, versículo 13. E Deus tem a palavra que pode nesta noite não só edificar, mas mudar a sua história nesta noite, em nome de Jesus, é o que eu creio. É que eu vim pedindo ao Senhor esta noite, para que essa palavra transformasse a sua vida, mudasse a sua história, te alimentasse, edificasse, te fortalecesse. Então, 1 Coríntios 10, versículo 13. Achou aí? Vai assim a palavra do Senhor Jesus, 1 Coríntios 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Mas ele diz, e Deus é fiel. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, diz o Senhor, lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Nessa noite quero conversar com você sobre isso. O nosso tema é esta providência. A providência de Deus em um escape. Diga assim para o seu irmão, Deus tem providência em um escape para você. A providência de um escape para você nesta noite. Vamos orar, Pai. Te louvamos, te exaltamos pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Conduze-nos, a Deus, mais uma vez, esta noite com teu Espírito, pela tua boa palavra, Senhor. Só o Senhor sonda, esquadrinha e conhece os corações. O Senhor sabe o que estamos sentindo nesta noite. O Senhor sabe o que estamos necessitando nesta noite. Senhor, então, revela a nós também o teu coração. Revela a nós, ó Deus, o que o Senhor tem para nós nesta noite. O que o Senhor deseja para nós nesta noite. Assim oramos por tudo, que haja vida em nosso meio pela tua palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém. Toma o seu lugar, Deus te abençoe em nome de Jesus. Paulo vai dizer que quem sabe aquilo que você está lutando hoje contra uma tentação, por exemplo, não é nada novo. Não há nada que, quem sabe você hoje esteja lutando contra, que ninguém na história nunca tenha lutado. Quem sabe você não sabe, quem sabe não sabe, mas alguém aí a 3 cadeiras do seu lado, da fileira de trás, está lutando as mesmas coisas que você luta. Aí eu reparei que, já nos meus 44 anos de idade, que as tentações que eu luto hoje contra são as mesmas tentações que eu lutava quando eu tinha 13 ou 14 anos. Não tem nada novo. Você hoje não está lutando contra nada novo. Você pode hoje conversar com adolescentes e eles te darem realidade do que estão lutando hoje, na sua realidade com adolescentes jovens, nesse dia de hoje. Eu não sou um adolescente. Na minha época, uma das nossas tentações era aquele chat online da UOL. Isso é antigo. Ou da AOL, América Online. Você não vai lembrar disso. Só quem tem 40 anos para cima vai lembrar disso. Era uma grande tentação. E as tentações só mudaram de nome. Só mudaram de aparência. Mas são as mesmas tentações. E é o que Paulo está dizendo. Não tem nada novo. Ele abre o versículo 13 dizendo assim, olha, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. O que você hoje está enfrentando e lutando contra é aquilo que sempre foi comum a todos os homens. Isso pelo menos nos diz algumas coisas. Uma delas é que você não está sozinho com a sua luta hoje. Você não está sozinho com aquilo que você está lutando contra hoje. Ninguém pode dizer assim, olha, isso que passa na minha mente, essa tentação, só passa na minha mente. Ninguém está sendo tentado por isso. Ou o que se encontra hoje no meu coração, ou o que sobrevém hoje sobre os meus desejos e vontades, acontece comigo. Isso é bom saber, que não acontece só com você. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Você não é tão especial assim, para merecer a tentação que o diabo fez só para você, inventou ontem só para você. Você não é tão especial assim. Paulo diz, não sobrevêm sobre nós tentações que não sejam comuns a todos os homens.
Isso é importante saber, porque às vezes nós nos sentimos mais miseráveis, os mais pecadores, e achamos que a tentação que temos, ou a luta que lutamos contra, não nos dá dignidade, ou nos traz tamanha miséria, que dizemos assim, olha, eu não posso mais frequentar aquela reunião da igreja, eu não posso mais ir no grupo pequeno, eu não posso mais orar com os meus irmãos, eu não posso mais conviver com os irmãos, porque eu tenho algumas tentações que certamente ninguém tem. Mentiro para você. Aquilo que vem para você, vem para todo mundo. Sabe, aquilo que os reformadores vão chamar, e vale aqui um parênteses, vai estar no meu podcast amanhã, estou falando sobre graça, e amanhã eu falarei sobre graça comum, já fica o spoiler, fecha parênteses. Os reformadores dizem que, além da graça salvadora, a graça de Deus que salva os homens, também existe uma graça comum. Essa graça comum é a graça de Deus para todos os homens, independente se são cristãos ou não, independente se creem em Jesus ou não, é a graça que é comum a todos os homens. Falarei sobre isso amanhã no meu podcast, fala e escuta. O que Paulo diz é que além de haver uma graça de Deus, que é comum a todos os homens, não é salvadora, mas é comum a todos os homens, as tentações também são comuns a todos os homens. Todos os homens são tentados, estão lutando contra alguma coisa. Mas Paulo também vai dizer que Deus é esse que é fiel, que não vai permitir que nós sejamos tentados, não vai permitir que nós sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Então o que Paulo diz você vai ser tentado, você vai lutar por algumas coisas, a sua mente vai ser bombardeada, invadida com alguns vírus do pecado. Deus não vai deixar que você seja tentado além, mas você vai ser tentado. E diz que Deus é esse que vai nos dar esta providência do escape. Deus é aquele que vai nos dar uma rota de fuga, Deus é aquele que vai nos dar um caminho para nós escaparmos. E aí que está o que eu quero compartilhar com você nesta noite sobre a providência de Deus de um escape. Porque há outras aparentes providências que nós mesmos tomamos e fabricamos para escapar. Porque quando nós estamos lutando contra algo, uma tentação, o que nós fazemos logo de cara é arrumar um caminho para escapar disso. Nós fazemos as nossas próprias rotas para fugir disso. E o que acontece é que essas rotas e caminhos que nós criamos, que na verdade são caminhos que temos como a sobrevivência. É questão de sobrevivência. Se eu não criar um caminho, um método, uma forma de pensar desse jeito, de procurar esta pessoa, de praticar tal coisa, eu vou acabar sendo morto por esse pecado, consumido pela tentação. Então, nós criamos caminhos, válvulas de escape, rotas de fuga. Mas o que acontece é que todo o caminho que a gente decide caminhar, lutando contra as tentações que temos, ela funciona por um tempo, mas depois não mais funciona. E não sabemos mais o que fazer, e pior, nós podemos ficar prisioneiros daquilo que escolhemos como meio de liberdade, de escape. Eu vou dar um exemplo, porque Paulo aqui, depois eu vou ler com você, Paulo vai lembrar esse povo que não tem nada novo aqui. As tentações que a igreja em Corinto está enfrentando são coisas que todos os homens sempre enfrentaram ao longo da história, não mudou nada. Para ter uma ideia, se você for ler o conteúdo da carta de Paulo a essa igreja chegou com muitas coisas loucas. Uma delas é quando a igreja se reunia para participar da comunhão da ceia, eles ceavam tanto que ficavam bêbados, embriagados. Os caras ficavam doidos de vinho, iam para a comunhão e saíam embriagados. Sabe, às vezes nós temos dias de hoje, alguns conceitos falam assim, pastor, essa igreja moderna de hoje é muito complicada. Essa igreja, pastor, de hoje é muito desviada. Olha, igreja boa era aquela igreja primitiva, aquela igreja. Então lê aqui a igreja de Corinto primitiva. Uma igreja que Paulo escreveu uma carta para dizer assim, por favor, não tenham relações sexuais com a sua madrasta. É uma igreja que tinham tantas tentações e tantos pecados, como a igreja de hoje. Hoje nós não temos hoje nada novo, nós temos outras aparências de tentação.
E Paulo diz para essa igreja que está passando por dificuldades, Paulo vai levar eles até a história dos seus antepassados. O que é muito importante para o judeu é a história quando o povo sai do Egito. E vou lembrar rápido da história. Diz que no Egito está lá José. Deus levou José. Deus providenciou um escape para o seu povo através de José no Egito. Você conhece a história? Deus levantou José no Egito. Faraó então ficou conhecido de José e José conhecido do Egito. E teve então fome em toda a terra, inclusive em Canaã, onde estavam Jacó e seus filhos. E José falou: tragam papai para cá, para o Egito. Tragam papai com os nossos irmãos para o Egito, porque haverá fome. O Egito não era o melhor lugar para se ir naquela época. Mas o Egito, ir para lá era questão de sobrevivência. Estamos lutando com a fome aqui. Se nós não formos para o Egito, embora nós não quiséssemos ir, ou preferíamos ir para um outro lugar, porque no Egito passaremos por dificuldade de adoração a Deus, outros ídolos. O Egito naquela época, para o judeu, era a religião fora da fé judaica. Era o que nós chamamos hoje do secularismo, do mundo de hoje. Mas por questão de sobrevivência, Jacó vai para o Egito com seus filhos. E diz que durante muito tempo, enquanto havia fome na terra, Jacó come muito bem com seus filhos. Jacó fica numa cidade com seus filhos, uma cidade com fartura. Eles estão alimentados. Veio a provisão, veio a liberdade da fome. Mas o que o texto vai dizer, a história vai contar, é que chega uma época, os anos se passam, e surge um novo imperador, um novo faraó no Egito. E esse novo faraó não conhece José. E José morre. E agora todos os seus descendentes vão ser escravizados. Durante um tempo, o Egito, como questão de sobrevivência, como uma válvula de escape para a fome, foi um lugar de abundância, de comida. Mas depois de um tempo, o mesmo lugar, o mesmo escape, virou correntes, algemas, prisão. Quando nós decidimos fugir, arrumar um escape, diante das lutas que estamos lutando, na mente, no coração, no relacionamento, o perigo que nós temos é que durante um tempo isso vai funcionar. Durante o tempo isso vai te satisfazer. Durante um tempo isso vai matar sua fome. Mas essa mesma coisa que hoje para você funciona, daqui a um tempo pode escravizar você. Pessoas que estão vivendo, por exemplo, deficiências no relacionamento. Pessoas que estão vivendo, por exemplo, deficiências emocionais. Deficiência na vida amorosa. Pessoas, por exemplo, que estão se sentindo sozinhas. E o lutar em ficar sozinho, em se sentir, principalmente na mente e na alma, um sentimento de solidão, porque a solidão não significa, a dor da solidão não tem muito a ver com você estar só, em um lugar sozinho, fisicamente falando, do indivíduo. A solidão está ligada a você, na sua mente, na sua alma, você sentir aquela solidão. Sentir sozinho, mesmo no meio de milhares de pessoas. Então, para você não sentir só, essa sua briga com solidão vai fazer com que você, de repente, aceite ou se lance em um relacionamento a dois, um namoro, um noivado, um casamento, que na verdade te prejudica mais do que a solidão. Mas o sentimento de solitude, de solidão é tão ruim que você acha que o escape vai ser você se dar algum relacionamento. E aquilo por um tempo vai funcionar. Mas depois de um tempo, aquilo pode aprisionar você. Exemplo simples, por exemplo, é medicação. Tem pessoas que sentem algumas coisas, passam algumas coisas e falam assim, não, eu vou tomar um remedinho e isso vai passar. Adivinha? Passa. Mas daqui a uma semana, 2 semanas, um mês, um remédio não é o suficiente, porque o remédio não funciona mais como aquele escape para a sua depressão, para a sua solidão, para o seu sofrimento. Aí você toma agora 2 comprimidos. Por um tempo funciona, depois não funciona mais. Quando você for ver, você está derramando uma caixa de comprimidos. E aquilo que no começo foi um escape, uma solução, questão de sobrevivência para você, agora se tornou a sua escravidão. E assim está o povo no Egito, escravo. E quando Deus os liberta do Egito, eles estão no deserto e reclamando daquilo que enfrentaram. E Paulo está lembrando esses irmãos aqui em Corinto
que as tentações não só são as mesmas que os seus antepassados viveram, mas o escape, a graça, a provisão de Deus ainda é a mesma. Você pode ir para o seu vizinho e diga assim para ele: as tentações são as mesmas. Diga assim: mas a graça de Deus e a provisão de Deus também continua. Olha comigo o versículo 1 de 1 Coríntios 10. Paulo vai levá-los lá atrás. Vai dizer assim: irmãos, porque eu não quero que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem. O que a nuvem era? Era um escape, uma provisão. Todos eles estiveram também sob a nuvem e todos eles passaram pelo mar. O que Paulo diz é: os nossos antepassados também estiveram aprisionados, mas Deus providenciou um escape. Deus abriu o mar vermelho. Sabe, às vezes Deus vai levantar ou abrir um caminho improvável. Porque se você está diante de um mar e Faraó vem aí com grandes carroças, com grandes cavalos, possivelmente você chega diante do mar e você fala assim: aqui não é um escape, deixa eu procurar aqui uma rota de fuga, deixa eu ver para onde que eu vou. E você geralmente procura um meio de sair da situação que você está preso. Já sentiu assim? Em uma situação que você queria sair e sentia preso? De repente, numa porta giratória de um banco, em uma festa de aniversário que você não via a hora de acabar. Que hora vai acabar? Deus volta, me arrebata. Tem extintor? Eu vou puxar o negócio de incêndio. Eu estou preso nessa situação. Agora, a pior prisão não é uma situação que você possa estar querendo sair e não consegue. A pior prisão é na mente, é na alma. E quando nós estamos, por exemplo, diante de um mar e Faraó vem, nós dizemos assim: não, aqui não tem como passar, deixa eu arrumar um meio. Eu vou então arrumar um relacionamento, eu vou arrumar um remédio, eu vou arrumar alguma coisa para... É questão de sobrevivência. O Mar Vermelho não era lógico, o Mar Vermelho não tinha placas, tipo assim: povo judeu, atravesse aqui. O Mar Vermelho não tinha uma faixa asfaltada com linhas no meio, com luzes, com a pista de pouso do aeroporto, dizendo assim: olha, essa é a provisão. Não tinha como saber. Tanto é que Moisés parou e falou assim: Senhor, e agora? Ele falou assim: pega o cajado. Está na mão, Moisés. Eu tenho um cajado, toca no mar, Moisés. Às vezes Deus vai nos dar escape que não são lógicos. Mas o que Paulo vai dizer é: Deus sempre vai providenciar um escape. Deus sempre tem a sua graça, a sua misericórdia. Quando nós somos tentados, estamos lutando contra alguma coisa dentro de nós e fora de nós. Mas Paulo, quando fala sobre esse exemplo, ele vai usar aqui do versículo 1 ao 3, dando exemplos do que o povo viveu. Olha o versículo 5 que diz comigo, 1 Coríntios 10, versículo 5. Diz que, contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Paulo diz: se lembrem dos seus antepassados. Olha, estavam no Egito, Deus os arrancou de lá. Deus não só os tirou de lá, Deus fez eles atravessarem o Mar Vermelho. Sabe, Deus não pegou eles e transladou-os, arrebatou-os. Essa semana vi de novo com meu filho do meio, Mateus, a trilogia do De Volta para o Futuro. Conhece o filme? De Volta para o Futuro. Deus não botou eles naquele carro, dentro de um trem que voava, e eles alcançaram 88 km por hora e saíram do Mar Morto. Não. Deus fez eles atravessarem o mar. É isso que Deus faz. Deus não vai arrancar de você a tentação. Deus não vai arrancar de você a dificuldade. Deus vai possibilitar que você atravesse ela. É o que faz com Davi. Por isso Davi diz no Salmo 23: ainda que eu passe no vale da sombra da morte. Davi só descobriu que o vale da morte era apenas uma sombra e não de morte, porque teve que passar. Nós temos que passar por alguns vales para sabermos que aquele vale era apenas sombra de morte, mas não era morte, porque Deus estava conosco, Deus estava com você, Deus está comigo, a sua graça recai sobre nós, Ele sempre tem provisão, providência de escapes. Mas Paulo vai dizer: olha, Deus não se agradou de muitos que foram espalhados e morreram no deserto ao longo dos 40 anos. Sabe por quê?
porque Deus tirou eles de lá. Mas eles constantemente diziam assim: por que não voltamos para lá? Lá tinha pão, lá tinha melão, lá tinha queijo, lá tinha pizza de 4 queijos, lá tinha sorvete napolitano, lá tinha ar-condicionado. Aqui estamos num perrengue danado. É isso muitas vezes que a nossa mente fica fazendo com a gente. A gente está no meio de uma dificuldade, de uma luta contra algo, uma luta contra uma emoção, com um sentimento, uma luta contra um relacionamento falido, uma luta contra tantas coisas. E nós começamos a olhar para a vida que temos em Deus e começamos a pensar assim: olha, antigamente era mais fácil, quando era do mundo era mais fácil. Sabe o que é isso? Isso é um engano em sua mente. Por isso, Paulo vai lembrar, eles, enquanto viveram assim, foram dizimados. O que Paulo quer dizer é: não sejam como eles. As tentações são comuns a todos, mas a provisão, o escape de Deus também é comum a todos. E quando olhamos sobre tentação, nós lembramos de Jesus. Jesus é aquele que a Bíblia vai dizer que é o nosso grande sumo sacerdote. O próprio Deus encarnado que foi experimentado e sofreu todo tipo de tentação. Aí quando eu falo isso, eu penso assim: bom, Deus não tinha filhos. Deus não teve a tentação que eu tenho com os meus filhos, quem sabe? Acho que Deus nunca quis esganar alguém que Ele próprio gerou. Como às vezes eu quero esganar os meus filhos. Acontece o tempo todo. Somos tentados de formas diferentes, de aparências diferentes, mas são as mesmas tentações. Todas as tentações estão unidas ou categorizadas em 3 tentações. Diz que Jesus, ele veio ao mundo. E quando veio ao mundo, ele nasceu, cresceu. E em Mateus 3 diz que vai dizer, antes de iniciar o ministério, ele precisava de algo, precisava ser batizado. E foi batizado. Naquela hora a pomba desceu do céu, veio sobre ele uma voz que diz: eis o meu filho amado. Mas o capítulo 4 de Mateus vai dizer, olha comigo Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito, sabe aonde? Ao deserto. Ao deserto que os antepassados, segundo Paulo, foram dizimados. Ao deserto, quem sabe que você passa hoje, na sua mente, no seu coração, com aquilo que você luta, com o pecado, sabe, com desejos, com vontades. Diz que Jesus, ele vai a este mesmo deserto. Interessante que a gente lembra, lê esse texto e lembra do Pai Nosso. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso está nos céus, santificado seja o teu nome, Pai Nosso o teu reino, seja a tua vontade, essa terra como no céu. Ele fala assim: e não nos deixe cair em tentação. Mas aqui vai dizer que o próprio Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Sabe para quê? Para ser tentado pelo diabo. O Deus vivo encarnado, 100% Deus, 100% homem como nós, foi levado ao deserto para ser tentado. Aonde Jesus prova que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é poderoso, que Ele pode vencer todo tipo de tentação. Aonde que Ele prova? No deserto. Mas por que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto? Eu pensava, Jesus precisava ir ao deserto. Ele precisava encontrar com o diabo no deserto. É como se fosse uma revanche. Uma revanche de Jesus. É como se Jesus fosse atar algumas contas com o diabo. Porque o povo de Deus ficou 40 anos no deserto. O povo de Deus ficou escravo no Egito depois de 40 anos no deserto. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 10:5, que o povo foi dizimado no deserto. O povo não conseguiu ser fiel no deserto. Você conhece a história? De idolatria, deuses, prostituição e outras coisas. O povo não conseguiu resistir tentações. Então agora Jesus precisa se encontrar com o diabo no deserto, para acertar algumas contas. E diz que depois de ter jejuado e orado por 40 dias, Jesus foi ao deserto para ser tentado. Mas diferente de nós, Ele foi lá para sair vitorioso de
todas as tentações, para que hoje, eu e você e todos que confiássemos nesse nome, e orássemos a esse nome, e rogássemos a esse nome que é vencedor, fôssemos nele fortalecidos, fôssemos feitos vencedores, diante da nossa luta contra a tentação, o pecado e o diabo. Você sozinho, eu sozinho, nós não somos capazes de resistir ao diabo. Nós precisamos do Espírito de Deus que estava sobre Jesus. E quando ele morreu, ressuscitou, foi aos céus, ele disse, eu enviarei a vocês o meu Santo Espírito. E Atos 2 diz que isso aconteceu. E o Espírito Santo de Deus está hoje dentro de todo crente, aquele que confessa o nome de Jesus Cristo. E é esse Espírito que nos fortalece a nós conseguimos resistir às tentações do diabo. E vencer as tentações do diabo. E Jesus foi lá com o diabo. E esse é o exemplo bíblico, que as tentações se resumem em 3 tentações. A primeira dela é a cobiça. A cobiça do seu coração, a cobiça da sua carne, as suas vontades, sabe? Aquele desejo de mandar aquele WhatsApp mal criado, aquela vontade de esganar alguém, aquela vontade de revanche, de vingança, de puxar o tapete, aquela vontade de dar um sumiço naquela pessoa. Isso é a cobiça da carne, nossa vontade, tentação. O diabo diz a Jesus, se você realmente é Deus, pega essa pedra e transforma em pães. Jesus estava com fome. E o diabo quer pegar ele aí. Só que bom que um capítulo antes, Jesus ouviu do Pai dizendo assim, eis o meu filho amado. Quando você sabe quem você é, o diabo não consegue tentar você lutar para ser alguma coisa que você não é. Portanto, a sua identidade está em Jesus Cristo. Jesus com fome, se és o Cristo, Filho de Deus, transforma a pedra em pães, é a vontade da carne, estou com fome, quero provar alguma coisa. Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Você terá dificuldades de lutar e ser vencedor nas suas lutas, tentações e pecados, se você andar fraco e com fome. Sabe, se você é aquela pessoa que só aparece aqui na Nova Vida ou na igreja que você vai, estamos hoje online, transmitido ao vivo, depois tem o YouTube, aonde você estiver, aqui em outro lugar. Se você é aquela pessoa que só aparece na sua congregação domingo de ceia, ficar 5 semanas sem a igreja, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com fome. Fome da palavra, fome da comunhão, fome da adoração. E quem está com fome, meu amigo, sabe o que faz? Come qualquer porcaria. Quem está com fome, come besteira. Quem está com fome, come sonho, rosquinha, pão doce. É assim ou não é? Quem está com fome, não quer saber o que vem. Eu quero comer. E o diabo sabe. E aí que ele pega muitos cristãos que estão famintos da comunhão com Deus, da palavra de Deus, da adoração a Deus. Ele vem assim, olha, então toma aqui, transforma a pedra em pão. E constantemente estamos transformando pedra em pão. Transformando o que não é, transformando aquilo que não é, naquilo que nós queremos que seja. Então transformamos uma oportunidade em salvação, transformamos uma amizade em um relacionamento, transformamos aquilo que não é, pedra não é pão, mas nós transformamos em pão, para nos saciar, estamos com fome. É aí que o diabo entra, é a tentação da carne, cobiça da carne. A segunda tentação de Jesus é a cobiça dos olhos. Olha, se joga daqui. Se joga daqui porque Deus dará ordem aos seus anjos. A cobiça dos olhos é aquilo que eu vejo, eu conheço, eu sei. Lembra de Adão e Eva? O pecado de Adão e Eva não foi comer a maçã. O pecado foi acharem que poderiam ser o que eram, ou que conheciam o mesmo que Deus conhecia, ou que tinham o mesmo ser e queriam ser igual a Deus. Aí Deus diz, também está escrito, pregamos isso aqui um tempo atrás. Aí depois diz que o diabo leva Jesus até um alto monte, vale dizer que Jesus não saiu do lugar, esse levou, não foi ir a um lugar, pegar um Uber e ir a algum lugar, estavam todos no mesmo lugar, Jesus não saiu do mesmo lugar, levou ele. Só, se você me adorar,
tudo isso aqui é meu, isso aqui é a cobiça dos bens. Tentação de ter o que não pode ter, tentação de ter aquilo que não precisa ter. Sabe o que ele diz? Só a Deus, só Ele adorarás e prestará o seu culto. Jesus foi o único capaz de vencer os 3 pecados e as 3 tentações. Ele foi lá para vencer o diabo, para que no Espírito que estava sobre ele, nós também pudéssemos resistir. Você e eu sozinhos, nós não teremos eficácia com as nossas tentações, com as nossas lutas e com as nossas guerras. Nós precisamos dizer: Deus, recai a tua graça sobre mim e me dá o escape realmente que eu preciso. Deus, providencie um escape para mim. Tem gente que faz de escape um remédio, um pote de sorvete, uma série da Netflix, um carro novo, uma roupa nova, um iPhone novo. Ah, se eu tiver isso, eu vou ficar bem. Se eu ficar com essa pessoa, eu vou ficar bem. Se eu tomar esse remédio, eu vou ficar bem. Se eu cortar o cabelo, eu vou ficar bem. Sabe o que é isso? Por um tempo funciona. É o diabo dizendo: faça isso que vai funcionar. Mas chega uma hora que não funciona mais. Ah, o que você faz? Contra o que você luta hoje? Ou melhor, em que lugar você está hoje? Quem sabe que você foi por questão de sobrevivência. Porque tem pessoas que não querem viver uma vida promíscua. Tem pessoas que não querem viver uma vida adúltera, mas estão tão angustiadas em sua solidão, estão com a alma tão danificada, que elas acham ou preferem ter uma relação não aos pés da palavra, ter uma relação sexual com alguém, arrumar alguém como parceiro. Ela sabe que aquilo é errado, ela não quer ver uma vida suja, mas a dor da solidão, a dor do isolamento, ela é tão grande que ela acha que isso é questão de sobrevivência e funciona por um tempo, mas depois não funciona mais. E pessoas estão doentes em sua alma, em seu coração, porque estão o tempo todo criando caminhos para sobreviver. Pessoas trocam de igreja para sobreviver, trocam de casamento para sobreviver, trocam de trabalho porque é questão de sobrevivência. Se eu ficar aqui eu vou morrer. Sabe, Deus tem um escape sobremodo excelente para você e para mim. Não é contraindo coisas, bem, pessoas, mandando aquele zap. Não é isso que vai funcionar para sempre. No deserto, Jacó com seus filhos, um tempo com José, comia comidas maravilhosas. Mas durante um tempo, aquilo que foi um escape para eles, virou prisão. Aonde você está hoje, que se sente prisioneiro do que você um dia foi para tentar escapar? Pastor, eu estava me sentindo assim, vivendo assim, então eu decidi fazer isso, comprar isso, esta pessoa, contrair isso, como um escape àquilo que eu vivia. E isso hoje me aprisionou. É um remédio que eu não paro de tomar, é um relacionamento que eu contraí, não sei como sair dele. Com o que você luta hoje? O que te aprisiona hoje? Sabe, Jesus foi ao deserto para lutar e vencer o diabo. Ele foi lá para vencer por nós, para que nós nele vencêssemos as nossas lutas. E não é desejo de Deus que você fique prisioneiro, quem sabe de um pecado, em um lugar, em um relacionamento, no seu coração, na sua alma e na sua mente. Não ache que o que você enfrenta é o que só você enfrenta. Não ache que a luta que você hoje luta é só você que luta. Não ache que você é o mais miserável de todos, que você é o mais indigno de todos. Como disse aqui uma vez falava com o meu filho, uma vez falei aqui na mensagem, falei assim: meu filho, sabe de uma coisa? Todo mundo está mentindo, não o tempo todo, mas todo mundo está mentindo. E às vezes nos sentimos tão tristes, estamos tão infelizes, que um escape muito comum no dia de hoje é postar fotos parecendo estar feliz.
para que todos achem que eu estou feliz, mas não estou. É tirar fotos com amigos, namoradas e namorados, e amizades, para tentar mostrar e aparentar alguma coisa que eu não sou e não me sinto. Mas quando eu chego em casa e vou dormir, percebo que estou prisioneiro desta aparência. Estou prisioneiro desse pensamento, prisioneiro daquilo que uma vez achei que fosse solução, e funcionou por um tempo, mas não mais funciona. Você precisa lutar, quem sabe lutar um pouco melhor. É dizer: Deus, a tua graça recai sobre todos os homens. Deus, recai sobre mim a tua graça, para que eu consiga lutar as minhas guerras, as minhas tentações. Paulo vai dizer: não virá sobre vocês tentações além do que posso suportar. Mas Deus vai providenciar para vocês um escape. E eu tenho certeza que Deus tem a providência de um escape para cada um de nós. Aonde você hoje está prisioneiro? O que é sua algema hoje? Está prisioneiro na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu relacionamento? Deus hoje tem um escape para você. Você precisa dizer assim: Deus, Tu és o Senhor, Tu és o Cristo, que ressuscitou e está vivo. O Senhor estava em glória, exaltado, santo. O Senhor largou isso, deixou a sua glória, se fez como um de nós. Viveu a nossa vida, carregou o nosso pecado. Foi até o deserto, cara a cara com o diabo, para vencê-lo. Para nos mostrar que em Ti, Senhor, nós podemos vencer as nossas lutas, vencer as nossas tentações. Não se isole, não deixe de congregar, não largue as amizades. Sabe, eu tenho as minhas tentações e luto com elas. Isso não diz que por ser pastor e declarar que sou tentado, isso não diminui, não me diminui, porque eu sou um ser humano como qualquer um. E tenho as minhas tentações. Sou tentado com a cobiça da carne e da vontade. Sou tentado com a cobiça dos olhos. Sabe isso dos olhos? Aparentar algo que eu não sou. Viver de aparência. Me mostrar de uma forma que não é verdadeira. A cobiça dos bens. É tentar ter, receber e poder coisas que eu sinto falta. Ah, se eu tivesse isso. E o diabo fez com Jesus. Olha, se você me adorar, tudo isso aqui eu vou te dar. Mas Jesus está muito bem servido e satisfeito. Sabe por quê? Porque em Mateus 3, ele ouviu a sua identidade e disse: eis o meu filho amado. Jesus hoje diz: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Você é o fruto do qual eu desci dos céus e morri e ressuscitei. Você é o motivo o qual larguei a minha glória, me encarnei e venci o diabo, para que você em mim pudesse vencer. Você não é maior do que o diabo, você não é mais forte que o diabo, mas em mim você é maior do que esse pecado. Você é maior do que a tentação. Você é maior do que o diabo. Eu tenho escape para você hoje. Aonde você está preso? O que te aprisiona? Qual é a tentação que você está vivendo e lutando contra com dificuldade? Sabe, irmãos, pode ser uma palavra dura para esta quarta-feira, mas talvez se você tivesse ouvido esta mensagem há 20 anos atrás, você não estivesse lutando contra o que você luta hoje. E Deus hoje quer lutar com você e por você. Não há tentações que não sejam comum a nós. Mas o Deus de toda graça providenciará um escape para nós. Então lute nesta noite. Não se ache o mais vil pecador, porque às vezes eu me sinto assim. Senhor, será que isso acontece comigo? Será que só eu tenho esses desejos? Será que só a minha carne é tentada dessa forma?
Será, Deus, que só os meus olhos são tentados a cobiçar uma vida de aparência? Só acontece comigo? Senhor, só eu que tenho esses desejos, de desejar coisas, e querer coisas, só acontece comigo? Aí Paulo diz, não, Sandro. O que você é tentado, o que vem sobre você em tentação, é normal a todos os homens. Mas a graça de Deus é a todos os homens. Porque ele foi ao deserto, ele venceu o diabo. O que o povo de Deus não conseguiu vencer em 40 anos, Jesus veio e disse, eu vou resolver em 40 dias. Ele venceu o diabo. Para que eu e você hoje pudéssemos dizer, Deus, dá-nos a tua graça. Me dá a tua identidade, Senhor, eu quero viver satisfeito em ti. E quando o diabo vier para me tentar, com a minha carne, com a minha aparência, ou a cobiça dos bens, eu direi, eu estou satisfeito em Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a nossa rocha. Várias vezes o Novo Testamento vai lembrar ao povo o que é tão importante para eles, a saída do Egito. Moisés toca na rocha, da rocha sai água. A Bíblia diz, Cristo é a nossa rocha. Sabe o que é rocha? É quando tudo está desmoronando, quando a areia movediça, todo mundo está sendo sugado. Aí você encontra uma rocha, o que você faz? Você corre, sobe na rocha. Pode sugar carro, cair prédio, o que for, mas eu estou na rocha. Jesus Cristo é a nossa rocha. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus de toda graça. E hoje quer dar graça para você vencer as suas tentações. Ele quer te dar graça para você conseguir romper as cadeias que te aprisionam hoje. Não faça de coisas e pessoas o escape da sua vida, porque vai funcionar por um tempo, depois não mais funcionará. Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo, Ele morreu para nos fazer livres. Então quero orar com você nesta noite. Quero orar com todos aqueles que hoje querem fazer oração comigo, dizendo assim, Deus, eu estou me sentindo prisioneiro, eu estou aprisionado em alguma coisa, algumas coisas. Senhor, eu tentei algumas válvulas de escape. Senhor, eu me embrenhei por alguns caminhos porque vi que o Mar Vermelho seria algo improvável. Mas é do improvável que Deus libertou o povo do Egito. É do improvável que Deus vai fazer na sua vida também. Então fique em pé comigo nesta noite. Eu quero orar com você. Eu quero orar com todos que estão lutando nesta noite. Como eu estou lutando. As minhas guerras, tentações, lutas. Constantemente estou lutando. E se você hoje quer orar, dizendo assim, Deus, eu preciso da tua graça. Desta graça que fez o Senhor naquele deserto. Satisfeito em Deus, vencer o diabo, as tentações. Deus, eu quero hoje ser fortalecido pela tua graça. Não sei o que você luta, não sei quais são as suas tentações, aonde você está preso. Deus tem para você hoje um convite. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos juntos, sabe, de mãos dadas e pedir a Deus que nos fortaleça. Venha, vamos orar juntos. Não fique preso no seu lugar. Não se sinta amarrado e prisioneiro no seu lugar. A provisão de Deus excede a provisão dos homens. Excede. O que você enfrenta hoje, a luta que você luta contra hoje, ela é comum a todos. Não é só você que está enfrentando, e Deus sabe disso. Não é só você que está lutando contra isso. Você não está sozinho. Sabe, aquilo que te tenta hoje, que te aprisiona hoje, Deus conhece. Deus sabe que somos pecadores, Deus sabe que somos falíveis, Deus sabe que nós somos perecíveis, Deus sabe que muitas vezes nos acaba a paciência, nos acaba a força, o vigor, nos acaba a esperança. Sabe, e às vezes usamos o ceticismo como uma válvula de escape. Porque o ceticismo é mandar a esperança embora. Não, isso não vai mudar. O ceticismo é você se adiantar na história e sempre esperar o pior. Porque quando vier o pior, você vai dizer que isso é ser realista, mas não é. Porque muitas vezes a esperança pode trazer dores e frustrações se não se cumprirem.
Mas hoje tem esperança. Que o Deus de toda graça derramará graça sobre a sua vida. Não importa o pecado que você enfrente hoje. Não importa a luta e a tentação que você viva hoje. Paulo diz: Deus providenciará um escape. Oh Deus. Oh Senhor, como eu desejei hoje, esta noite, pregar esta palavra. Deus, como eu desejei, Deus, nesta noite. E desejo, ó Deus, que o Senhor venha quebrar as cadeias. Fortalecer, ó Deus, quem está fraco. Levantar o abatido. Aqueles que estão sem esperança, Pai, dizendo: Deus, eu não consigo vencer isso. Oh Deus, esta tentação é forte demais para mim. Deus, já tentei tantas coisas, até funcionaram, mas hoje não consigo mais me livrar disso. Então hoje Deus liberta os cativos. Deus rompe as prisões do inferno. O Senhor enfrentou o diabo naquele deserto. O Senhor venceu o diabo. A tua palavra diz: sujeitai-vos a Deus, a sua graça, ao seu amor, ao seu senhorio, a sua misericórdia, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Oh Deus, não é o resistir ao diabo, é o se sujeitar a Deus. É dizer: Deus, eu me sujeito ao teu senhorio, eu me sujeito à tua força. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. E quanto mais eu reconheço a minha fraqueza, mais eu sou forte. Então Deus, hoje nós deixamos, o Senhor nos dá o escape. Nós não vamos mais tentar, ó Deus, rotas de fuga. Nós não vamos mais criar caminho, Senhor, pelo mato. Nós vamos esperar que o Senhor abra o mar. E o Senhor vai nos encaminhar dentro deste mar. O Senhor vai nos fazer atravessar este mar tão sombrio. Para que saibamos, ó Deus, nesse deserto que estamos hoje, que Jesus nesse deserto venceu o diabo. O povo no deserto, Pai, foi dizimado e espalhado. Mas Jesus veio para nos unir de novo em tua graça, Espírito, favor, crucificação e ressurreição. Então, Deus, em ti nós não mais seremos espalhados. Em ti nós jamais, não mais seremos dizimados, porque o Senhor já pagou o nosso preço. O Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou e está vivo. E que a tua graça hoje recaia sobre nós. Dá-nos mais, Senhor, o teu Espírito. Aquece o coração, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede. Se o diabo tem nos pegado na fome que temos tido, ó Pai, da comunhão contigo, Deus, hoje sacia a fome e a sede pelo teu Espírito e pela tua palavra. E dá-nos o escape. Dá-nos o escape. Assim oramos, cremos e pedimos, no nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Olá, obrigado por assistir ao canal da Nova Vida SC no YouTube. Se você gostou dessa mensagem, clica no botão de inscrição aqui na sua tela e assim você não vai perder nenhum conteúdo desse ministério. E também nos siga nas redes sociais. Mais uma vez, obrigado e Deus abençoe.